Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana e eu fiquei meditando nela, fiquei pensando nela e orando a respeito. E o que eu quero compartilhar com vocês é que é possível, nesse mundo que vivemos. Bom dia, Robson, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. É possível nesse mundo que vivemos, esse mundo onde os valores estão invertidos, onde os princípios não são os princípios do reino de Deus, é possível viver bem. Sabia disso? É possível viver bem. Independente das circunstâncias, independente do meio que estamos vivendo, existe sim a possibilidade de se viver bem. Se viver bem, se viver em paz, na certeza de que existe um Deus soberano que está no controle da nossa vida, no controle da nossa existência humana. É possível viver bem. Se você não está vivendo bem, alguma coisa está errada. Se você não está vivendo bem, alguma coisa precisa ser revista, porque o desejo de Deus para mim e para você é que venhamos a ter uma vida boa, plena, uma vida bem vivida. É possível, é possível. E esse é o tema do nosso devocional hoje. Passos importantes para se viver bem. Passos importantes para se viver bem. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Norimar. E eu quero começar o devocional de hoje lendo com vocês Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É um versículo muito conhecido de todos nós, mas carrega uma verdade nessas palavras, porque são palavras do próprio Jesus Cristo, para mim e para você. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, diz Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Grave isso. Eu vim, diz o Senhor, para que tenham vida e tenham em abundância. Queridos, quando a gente escuta essa palavra abundância, a gente já pensa logo nos bens materiais. A gente já pensa logo no financeiro até. Bom dia, Fê, seja bem-vinda, querida. Amém, Robson, obrigado, querido, Deus abençoe. Quando Deus diz, eu vim para que tenham vida em abundância, é que eu e você, nele, sejamos bem-sucedidos em tudo. A abundância de Deus quer dizer isso, que eu e você sejamos bem-sucedidos em tudo. Deus não veio pela metade, Jesus Cristo não veio pela metade, Ele veio para que nele possamos ter uma vida abundante, saúde abundante, relacionamentos abundantes, negócios abundantes, vida abundante nele, porque foi ele que veio para que isso acontecesse. Então, é possível viver bem? É. Nessa loucura que o mundo é, nessa loucura de princípios e valores do mundo, é possível viver bem? Sim. Entenda uma coisa: nenhum ser humano é igual ao outro. Nenhum ser humano é igual ao outro. Entenda que você é uma pessoa exclusiva para Deus. Você é uma pessoa única para Deus. Entenda isso. Você não é igual a ninguém. A sua digital é única. A sua íris é única. Os seus talentos e dons são únicos.
Cada ser humano tem a sua característica, suas qualidades, inclusive os seus defeitos. O meu defeito não é o mesmo que o seu. O seu defeito não é o mesmo do que o seu vizinho. As minhas qualidades não são as mesmas que as suas. Você é uma pessoa exclusiva para Deus. O que Deus tem para você é só para você. As bênçãos que Deus tem para a sua vida é só para você. Bom dia, Jéssica. Agora, existe uma coisa comum a todo cristão. Você se considera uma pessoa cristã? Uma pessoa cristã é aquela que segue a Cristo. Não uma pessoa que segue pessoas, não. Ser cristão significa que você segue a Cristo, seus valores, seus princípios, seus mandamentos. Através disso a sua conduta muda, a sua vida muda, a sua forma de viver muda. Se você se considera uma pessoa cristã, nós temos uma coisa em comum: a nossa fé em Jesus Cristo e o desejo de viver uma vida espiritual plena no Senhor, ou seja, viver bem. Viver na direção correta, viver no caminho correto. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Quantas vezes você de repente já se perguntou: eu estou na direção certa? Eu estou no caminho certo para viver uma vida boa, uma vida bem vivida? Porque entenda uma coisa, a vida que temos, ela é uma só. Essa vida que eu e você estamos vivendo é uma só. Depois que essa vida terminar, depois que deixarmos esse mundo, não teremos outra vida, teremos uma eternidade que nos aguarda. Teremos uma eternidade que nos aguarda. Essa vida que estamos vivendo, ela vai passar. Por isso, enquanto estamos vivendo, devemos viver da melhor forma possível, viver essa abundância para a qual Cristo veio nos oferecer através dele e por ele. Sabe, de vez em quando eu faço essa pergunta para mim: será que eu estou na direção certa para viver bem? Será que eu estou no caminho correto para ter uma vida boa? Uma vida que Deus tem para me proporcionar, essa vida abundante? A abundância não é o que você possui. A abundância é o que você vive. Grave isso. A abundância não é o que você possui. A abundância é o que você vive. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Entenda uma coisa. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. O plano que Ele tem para mim é diferente do que Ele tem para você. Mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm o direito de se tornarem filhos. E através dessa filiação, Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, que é um versículo que conhecemos, deixa muito claro isso. Sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Entenda uma coisa, é o Senhor que sabe o melhor para mim e para você. É o Senhor que quer derramar essa vida abundante em nós. Por isso que Ele diz: sou eu. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-lo prosperar, ou seja, de viver essa vida abundante. Planos de te dar um futuro. Planos de te dar esperança. É possível viver bem? É.
vivendo com esperança e vivendo no centro da vontade de Deus. Você sabe o que Deus espera de você? Você sabe o que Deus espera de você? Você sabe o que Deus deseja em relação à sua vida? Você deseja ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer para a sua vida? Entenda uma coisa, a sua vida é o seu chamado. Você foi chamado para viver bem. Você foi chamado para viver plenamente. Você e eu fomos chamados para viver abundantemente. Porque foi para isso que Cristo veio, para que tenhamos vida e vida abundante. A sua vida é o seu chamado. Bom dia, Ilane. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindas. Precisamos viver o nosso chamado plenamente, abundantemente. Agora, nesse devocional de hoje, eu quero destacar alguns passos importantes que vão me ajudar e te ajudar a viver plenamente uma vida boa num relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quais são os passos que eu e você devemos fazer e dar para que possamos viver bem, mesmo no meio do caos? De repente você está falando, pastor, eu estou no meio de um furacão, eu estou no meio de uma tempestade. É possível viver bem? Sim. É possível viver em paz? Sim. É possível viver plenamente em Deus? Sim. Será que essa vida boa não é contos de fada? Não. Porque aquele que falou é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Ele disse, eu vim a esse mundo. Eu morri na cruz. Eu ressuscitei para que você tenha vida e vida em abundância. Essa abundância é plenitude. É possível. É possível ter uma vida plena de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E sabe qual é a consequência dessa vida plena, abundante, num relacionamento íntimo e profundo com Deus? É a consequência de uma vida mais leve. É a consequência de uma garantia na eternidade. Porque essa vida que vivemos, ela vai passar. E a próxima que virá, que é essa transição da nossa morte, é a vida eterna. Então, viver bem é uma necessidade de garantia de uma vida mais leve e uma vida eterna plena em Deus. Seja bem-vindo, Mário. Deus te abençoe, querido. Bem-vindo, Marcelo. É possível viver bem. E para viver bem, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é o seguinte: mantenha o seu foco em Deus. Mantenha o seu foco em Deus. Se você deseja desenvolver uma boa vida, se você deseja viver uma vida plena, mantenha o seu foco em Deus. Onde você está focando hoje? Onde você está direcionando o seu foco? São nos seus problemas? São na sua, de repente, escassez de alguma coisa? São nos seus sentimentos? Onde está o seu foco? Se você deseja desenvolver uma fé e descobrir os planos do Senhor para a sua vida, descobrir que é possível viver bem, você precisa manter o foco no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Hebreus diz isso. Mantenha os seus olhos firmes, fixos no autor e consumador da nossa fé. Queridos, o mundo lança todos os dias distrações para que venhamos a perder o foco. Satanás é muito bom nisso.
em jogar na nossa vida o que Paulo vai chamar de dardos inflamados, em Efésios, quando ele fala da armadura do cristão. Esses dardos inflamados são distrações para nos fazer perder o foco. Porque Satanás sabe que se perdermos o foco, mudamos a direção e a rota da nossa vida. Grave isso. Se perdermos o foco, perdemos a direção da nossa vida. Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Isso vai depender de onde você foca. Onde você foca. Não olhe para as situações da sua vida. Olhe além. Queridos, existem duas coisas que a gente precisa aprender a diferenciar. Uma coisa é visão, outra coisa é vista. São duas coisas completamente diferentes. A vista é o que enxergamos na nossa realidade momentânea. A vista é aquilo que meus olhos enxergam na minha realidade humana. E de repente a sua realidade é dificuldade, é aflição, é medo, são problemas. Isso é o que os seus olhos estão enxergando. Isso é vista. Mas Deus quer que venhamos a viver por uma visão. E o que é visão? É olhar além das circunstâncias. Visão olha promessa, vista olha problemas. Visão olha além, vista é limitada, ela enxerga o momento. Para você manter o foco em Deus, você precisa viver por visão. Olhar além das circunstâncias. Isso vai fazer você viver bem. Isso vai fazer você caminhar em segurança. Onde você tem mantido o seu foco? Por exemplo, você já orou hoje, quando você acordou? Ou você já pensou logo no dia que você tem que enfrentar? Ou você já pensou logo nos problemas que você tem que resolver? Se você fez isso, eu sinto lhe informar que o seu foco está no lugar errado. Acorde adorando, acorde louvando, acorde orando, Senhor, eis-me aqui, que esse novo dia que está surgindo, apesar das dificuldades, dos problemas, das questões que de repente eu tenho que resolver, a minha oração é que eu estou aqui pronto para te servir e fazer aquilo no qual agrada o teu coração. Me dê graça e sabedoria suficiente para viver o dia hoje plenamente no centro da tua vontade. Isso é visão. Isso é visão. Isso é foco no lugar certo. Você já orou hoje? O que ocupa a sua mente quando você acorda? O que ocupa a sua mente quando você se desperta para um novo dia? Dia esse que o Senhor preparou para você, preparou para mim. O que vem na sua mente? Nossa, que saco, é segunda-feira. É isso que vem na sua mente? Nossa, eu vou ter que trabalhar. O que ocupa a sua mente? Porque o que ocupa a nossa mente é aquilo que a gente foca. Tudo aquilo que a gente foca atrai a nossa atenção. Mantenha o foco em Deus. Isso é um passo fundamental para que você possa viver bem, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Foque em Deus.
Deus quer ter um relacionamento íntimo com você e comigo. Ore, mantenha uma vida de oração. Nesse foco, mantenha uma vida de oração. A oração é o momento mais íntimo entre o pai e o filho, entre o pai e a filha. Acorde orando, acorde clamando, acorde entregando. Comece o seu dia assim, que você vai estar focando no lugar certo. E você vai estar se enchendo de uma paz inexplicável para enfrentar o dia que está pela frente. É possível viver bem, independente das circunstâncias. E a primeira coisa é manter o foco em Deus. Segunda coisa, para você viver bem, aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus continua falando, Deus continua operando, Deus continua realizando, Deus continua fazendo. Ele mesmo disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ele não cessa. Deus está trabalhando sempre ao meu favor e ao seu favor. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Sabe, uma das perguntas que eu mais ouço é: pastor, será que Deus está falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Será que Deus está falando comigo ou são coisas que eu estou imaginando? Eu sei, queridos, que é difícil de acreditar que um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, pode falar comigo e com você. Às vezes falamos que Ele tem mais coisas para resolver do que se preocupar conosco. Mas entenda uma coisa: a partir do momento que você mantém um relacionamento com Deus, o que Ele mais ama é ouvir a nossa voz. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? E a vida com Deus é uma vida de relacionamento. Ele fala, eu escuto. Eu falo, Ele escuta. É possível, sim, ouvir a voz de Deus. Deus fala através de detalhes. Deus fala através de circunstâncias. E Deus fala principalmente através da sua palavra. Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia e começou a escolher algum livro para ler do início ao fim? Quando você abre a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus para você, entenda isso. Esse livro Deus não fez questão de preservar à toa. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Ele fala assim através de pessoas. Ele está falando com você nesta manhã. Você consegue perceber isso? Deus já está falando com você nesta manhã. Você não entrou nesse devocional por acaso. O Espírito de Deus te trouxe aqui. O Espírito de Deus te trouxe aqui para falar com você nesta manhã. É possível viver bem, mesmo no meio do caos. Porque vivemos nele, vivemos por ele, vivemos com ele. E essa paz que excede todo entendimento, ela toma conta do nosso ser. É possível viver bem. Sabe, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus não fica sempre em silêncio. É que você está tão focado nos problemas da vida, de repente focado nas demandas da vida, que você não percebe a voz de Deus. Entenda uma coisa: para ouvir a voz de Deus, precisamos silenciar outras vozes. Eu já falei isso aqui uma vez. Para ouvir a voz de Deus, precisamos silenciar as outras vozes, inclusive as vozes que tem aqui dentro. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da preocupação. Essas vozes, elas precisam ser silenciadas para você ouvir a voz de Deus, que é mansa, que é suave, que é plena, que é verdadeira. Quando você acorda, duas vozes sempre vão te acompanhar.
uma voz que vai dizer que o dia não vai ser bom, uma voz que vai dizer que você tem grandes desafios para enfrentar, uma voz que vai dizer que você não é capaz de viver o dia de hoje plenamente. Mas a outra voz vai dizer: ei, levanta, porque meus planos continuam de pé. Levanta, porque Deus tem uma obra na sua vida. Levanta, porque esse é o dia que eu fiz para você. Levanta, porque esse é o dia para ser vivido, chamado hoje, onde eu opero, onde eu trabalho, onde eu te sustento, onde eu derramo graça, força. Agora cabe a você decidir qual voz você quer escutar. A voz contrária ou a voz de Deus? Então aprenda a silenciar as outras vozes e comece a dar valor naquilo que Deus está te falando. Deus, ele é criativo, ele fala por diversas formas. Que voz você quer ouvir? Porque sempre que você acordar, você sempre vai ter essas duas vozes para seguir. Escolha ouvir a voz de Deus, que te ama, que te reanima, que te sustenta, que te levanta, que te faz viver um dia pleno nele. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Sabe, é muito importante que eu e você venhamos a obedecer essa voz, ouvir a voz de Deus, porque cada vez que ouvimos a voz de Deus e obedecemos a sua voz, nos tornamos mais íntimos, vivemos melhor, vivemos bem. Olha o que Jesus Cristo disse, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 em diante. As minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém os pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e meu Pai somos um. Olha que fantástico isso. Olha o que Jesus Cristo está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu e você somos ovelhas de um grande pasto, onde o sumo pastor Jesus Cristo fala, ouvimos a sua voz, o seguimos, ele nos conhece. Jesus Cristo sabe quem é você. Jesus Cristo sabe das suas aflições. Jesus Cristo sabe dos seus pensamentos, sabe dos seus sentimentos, ele te conhece. E ninguém pode tirá-lo da mão dele. Ninguém pode arrebatá-lo da mão dele, nem da mão do Pai. E eu e meu Pai, diz o Senhor, somos um. Ei, você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus e ninguém pode tirá-lo de lá. Quer viver bem? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Silencie as outras vozes. Esteja pronto para ouvir grandes coisas que Deus tem para você. Bom dia, Fábio. Deus abençoe, querido. Bom dia, Gi. Deus abençoe. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Isso vai te fazer viver bem. Sabe, queridos, esteja disponível para Deus. Esteja disponível para Deus todos os dias. Vida com Deus não se resume a 4 paredes chamada igreja, não. Vida com Deus é uma vida diária, é uma vida contínua, é uma vida plena.
Deus fala comigo e com você nos detalhes. Deus fala comigo e com você todos os dias, como Ele está falando agora ao seu coração nesta manhã. Entenda que o Espírito Santo se move em nós. É Ele que nos dá essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. É Ele que nos convence daquilo que Deus nos fala. É Ele que intercede por mim e por você diante do Pai. Ei, você é templo do Espírito Santo, sabia disso? Sabia que dentro de você e dentro de mim existe o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos? A palavra de Deus diz isso, que em nós existe um poder, um Espírito, que é o mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos. Você tem ideia do poder que você tem? Você tem ideia do poder que você tem para viver bem? Então esteja disponível para ser usado por Deus. Se coloque disponível à palavra. Se coloque disponível aos louvores. Se coloque disponível à leitura bíblica. Se coloque disponível à condução do Espírito para a sua vida. É possível viver bem. Eu sei que a vida tem altos e baixos, mas em todos os momentos, Deus está presente, dizendo: é possível viver bem. Para isso, escute a minha voz. Para escutar a voz, esteja disponível. Amém? Terceira lição que devemos aprender para se viver bem: confie no poder da oração. Confie no poder da oração. Vida plena é para quem ora. Vida abundante é para quem ora. Vida de relacionamento íntimo e profundo é para quem ora. Queridos, tenha um estilo de vida de oração. Se você começar a ler os relatos bíblicos, você vai ver que os grandes homens e mulheres de Deus fizeram o que fizeram por causa da oração. Por causa do o próprio Jesus Cristo foi um homem de oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver pelo menos que 20 vezes Jesus se afastava da multidão para orar. Agora me diz uma coisa: ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus encarnado, teve a necessidade de orar? Imagine eu e você. Então ore. Orar significa conversar. E creia no poder da oração. Queridos, se você manter uma vida de oração, a sua vida vai transformar de um jeito que você não imagina. Tem muitas coisas que eu e você deixamos de viver pela baixa frequência de oração. Se você manter uma vida de oração diária, se prepara, porque a sua vida vai alcançar níveis que você nem imagina. O próprio Senhor diz: clama a mim e eu responderei coisas ocultas, imagináveis que você ainda não viveu, não experimentou. A oração tem poder. A oração tem poder. Mantenha uma vida de oração. Ore todos os dias. Separe um momento do seu dia e ore a Deus. Pastor, eu sou muito ocupado. Jesus também era. Os grandes homens de Deus que lemos nos relatos bíblicos também eram. Chega de dar desculpa. Viva uma vida de oração plena, diária. A nossa vida se transforma numa bomba atômica pelo poder da oração. A
oração cura, transforma, liberta, restaura e, além de tudo isso, ela cria um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, o próprio Deus, Ele não vai nos obrigar a fazer nada. Entenda uma coisa, Deus não nos obriga a fazer nada, mas Ele nos convida a fazer tudo. Tudo por Ele, tudo para Ele e tudo com Ele, porque tudo tem a ver com Ele. Ore, Pai. É interessante que os discípulos podiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Eles viram Jesus ressuscitando o morto, eles viram Jesus curando o paralítico, eles viram Jesus dando visão aos cegos, eles viram Jesus expulsando o demônio, eles viram Jesus acalmando o mar, a fúria dos ventos e do mar. Mas quando eles foram pedir para Jesus uma coisa, eles disseram: Mestre, nos ensina a orar. Porque Jesus foi um exemplo de homem de oração. Eu fico imaginando os discípulos perguntando: cadê o mestre? Está no monte orando. Cadê o mestre? Está ali no jardim orando. Cadê o mestre? Está lá fora orando. Jesus, ele foi tão intenso nas suas orações que ele se tornou exemplo para aqueles que o cercavam, ou seja, os seus discípulos. Por isso que eles viraram para Jesus e falavam: Jesus, mestre, nos ensina a orar. E é interessante como Jesus começa a oração. Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Entenda que você está orando para um Pai. Você está orando para um Deus que te vê como filho, como filha. Então não deixe de orar. A oração vai te fazer viver bem. Como eu falei, tem muitas coisas que você ainda não experimentou porque você não ora. A oração movimenta o coração de Deus. A oração movimenta o agir de Deus. Ore. A oração deve ser como a nossa respiração. Entenda, quando você respira, você não percebe que você está respirando. A oração deve ser assim, a todo momento você está orando, você está pensando em Deus, você está clamando, você está falando: Senhor, cuida de mim, cuida de mim. Quer viver bem? Mantenha uma vida de oração. Entenda como a respiração é fundamental para vivermos, a oração é fundamental para o relacionamento com Deus. A oração é tudo que temos. Só é possível crescer espiritualmente através da oração. Só é possível crescer como filhos através da oração. Só é possível viver o sobrenatural, viver o extraordinário com Deus através da oração. Orar é uma parte fundamental da vida cristã. Quem ora fala com Deus. Quem ora se aproxima de Deus. Ore. Olha o que Jesus Cristo diz, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 em diante. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por isso que a gente ora e diz: em nome de Jesus Cristo, porque esse nome tem poder, esse nome é criativo, esse nome é sustentador. Por isso que quando oramos dizemos: em nome de Jesus Cristo, eu farei o que vocês pedirem. Mantenha uma vida de oração. Entregue para Deus tudo aquilo que te aflige. Sabe, a nossa vida tem que ser entregue sobre os cuidados de Cristo. Tudo, entrega a sua vida por completo a Deus. Deixa Ele cuidar, tira a mão. Aprende a tirar a mão. A gente tem mania de colocar a mão, de tentar dar uma ajuda para Deus. Queridos, tira a mão. Ontem, pregando no culto à noite, eu falei: confia plenamente em Deus. Essa confiança, ela vai gerar uma entrega. Essa entrega, ela vai gerar um descanso. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui de manhã que estão
cansadas. De repente olha para a vida e fala, eu não aguento mais. Ei, tira a mão. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar, confia, entrega e descansa. Você entende que a sua vida não te pertence? Você já entendeu isso? A nossa vida não nos pertence, ela pertence a Deus. Eu só estou vivo hoje porque o fôlego de vida foi renovado sobre mim. Você só está de pé hoje porque Deus assim queria e assim fez. Tira a mão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus realizar. Do jeito de Deus é melhor. Aprenda isso. Do jeito de Deus é melhor. Então ore, clame, entregue. Confie no Senhor. Sabe, Elias, ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas vontades. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aquelas pessoas lá eram privilegiadas. Nada, é igual a gente. A questão é que eles buscavam mais, a questão é que eles oravam mais, a questão é que eles entregavam mais, confiavam mais, descansavam mais. Olha o que Tiago, capítulo 5, versículo 17 nos diz. Elias era humano como nós. Olha só. Elias era humano como nós. Mas ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos. Orou outra vez. E o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Ele era um homem como nós. Mas tinha poder na sua oração, porque ele confiava, ele entregava e ele descansava no Senhor. Mantenha uma vida de oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Ei, o que está te afligindo hoje? Pare para pensar, o que está tirando o seu sossego hoje? O que está fazendo você não viver bem hoje? Já entregou para Deus? O mal do ser humano é que ele coloca a oração como último recurso. Não tem mais jeito, aí ele vai orar. Ei, a oração tem que ser o início de tudo. A oração tem que ser o início de tudo. É o que Paulo está dizendo aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem a Deus. Queridos, como Deus ama ouvir a nossa voz. Sabe aquele pai que quando o filho fala, ai, o pai já está de olho? É assim Deus comigo e com você. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sentimentos e pensamentos. Os olhos do Senhor estão sobre você. Então ore, fale, Pai, eis-me aqui. Clame ao Senhor, mantenha uma vida de oração. A oração tem muito poder. Quer viver o extraordinário? Mantenha uma vida de oração. Quer viver bem? Mantenha uma vida de oração. Quem ora vê milagre. Quem ora vê solução. Quem ora vê acontecer. Quem ora vê libertação. Quem ora vê vida. Mantenha uma vida de oração. Sabe, a oração fortalece a nossa fé. Porque a oração nos faz reconhecer que somos dependentes. Quando oramos, nós estamos
nos colocando diante de um ambiente sobrenatural. Entenda, quando você começa a orar, você sai de um ambiente natural e você entra num ambiente sobrenatural. Sabe por quê? Porque aquele que diz: clama a mim e eu responderei. Ele é Deus, Ele é soberano. Tudo Ele pode, tudo Ele faz. Por isso que quando oramos, saímos da esfera natural e entramos no sobrenatural, onde tudo pode acontecer. A maioria das pessoas sabem que é importante orar, mas tem dificuldade. Tem dificuldade de falar. Queridos, não fique preocupado com as palavras. Não fique preocupado, de repente, de usar palavras rebuscadas, elegantes. Não, é na simplicidade da vida humana que Deus opera. É na simplicidade da vida humana que Deus opera. Por isso, creia que desde a primeira vez que você começou a orar e apresentou a sua causa a Deus, Ele já vem trabalhando, e no tempo certo você verá um milagre acontecer. O meu papel e o nosso papel é orar sem cessar. Como dizia Paulo, ore sem cessar. Quarta coisa, já estamos caminhando para o final do devocional. Quer viver bem? Concentre-se no que realmente importa. Foque a sua energia em aquilo que realmente importa. Essa é uma outra chave para alcançar o avanço espiritual e viver bem. É eliminar o que não importa na nossa vida e focar somente naquilo que é importante. Sabe, muitas vezes paralisamos alguma área da nossa vida, inclusive a área espiritual, porque perdemos muito tempo com aquilo que não vai agregar nada, que não vai nos fazer crescer, que não vai nos fazer amadurecer. Foque, concentre-se realmente naquilo que importa. Porque para Deus importa que você cresça, para Deus importa que você amadureça, para Deus importa que você mantenha um relacionamento vivo, íntimo com Ele. Então, concentre-se naquilo que realmente importa. Quantas vezes você já se distraiu pensando nos problemas, na demanda, e agora o que eu faço, como eu faço? Queridos, perder tempo com problema, claro, deve reconhecer o problema, deve identificar que o problema existe, deve fazer algo para que o problema seja resolvido. Mas existem grandes problemas na vida que não é da nossa ossada, a gente não tem capacidade de resolver. Então se concentre em Deus, concentre naquilo que realmente importa. Olhe para a situação e fale: se eu me concentrar nisso, vai valer a pena? Se eu dispensar a minha energia em cima disso, vai valer a pena? Isso que está acontecendo vai me fazer crescer, vai me fazer amadurecer em Deus? Foque, concentre-se somente naquilo que importa. Deus é bom, é fiel. Quando o desafio surgir na sua vida, querido, foque naquilo que importa para solucionar esse desafio. Confie em Deus e entenda que Ele sabe o melhor para mim e para você. Colossenses capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo deixa muito claro para mim e para você sobre se concentrar naquilo que realmente importa. Olha o que ele fala. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem ressuscitou em Cristo? Eu e você. Se cremos em Jesus e cremos na sua ressurreição, após o terceiro dia, é porque ressuscitamos com Ele. Nascemos de novo. Somos nova criatura. Ele diz: se vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto
e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo. Ei, o velho homem já foi, a velha mulher já foi, eis que tudo se fez novo, agora existe um novo homem, uma nova mulher. Morremos para o pecado e agora a nossa vida está escondida em Cristo, guardada nele. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Quando Deus se manifesta na nossa vida, nele manifestamos para viver bem. Quando Deus se manifesta na nossa vida, nele manifestamos para viver bem. Procure as coisas do alto. Queridos, a gente perde tempo demais. Estamos já chegando no final do ano, estamos em agosto. O que você fez de janeiro até aqui? O que você viveu de janeiro até aqui? Valeu a pena? Ou você perdeu tempo? O que você fez de janeiro até aqui? Houve progresso? Houve avanço? Houve conquistas? Houve realizações em Deus? Faça essa retrospectiva e veja se tudo aquilo que você viveu valeu a pena. Onde você dispensou a sua energia, focou a sua energia, valeu a pena. Concentre-se no que realmente importa. Sabe, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que é possível em Deus. Procure se envolver com coisas que vão te fazer crescer como filho, como homem de Deus, como mulher de Deus. Não perca, não perca. Amém? E para finalizar, último ponto, creia que tudo é passageiro. Sabia disso? O que você está vivendo vai passar. O que você está vivendo vai passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que Deus falou a seu respeito é decreto. O que Deus falou sobre a sua vida é decreto. O que Deus deseja para você é decreto. Céus e terra passarão, mas em Deus permanecemos. Permanecemos. Creia que tudo é passageiro. Tudo. Tudo é passageiro. Independente das circunstâncias que enfrentamos, das lutas que surgem no nosso caminho, devemos sempre saber que mais cedo ou mais tarde, isso tudo vai passar. Agora, como Deus já disse uma vez, será que ao voltar eu encontrarei fé na terra? Sabe? O Espírito Santo, ele nos conduz a viver uma vida plena. Ele nos enche de convicções e certezas para se viver bem. Busque o Senhor todos os dias da sua vida. Se encha do Espírito de Deus e creia que é possível viver bem. Creia que é possível viver bem.
E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês a carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Entendeu por que tanta dificuldade em viver bem? Existe uma guerra, todos os dias, entre a minha carne e o meu espírito. Meu espírito deseja orar, a carne sente preguiça. O meu espírito deseja ler a palavra de Deus, a carne sente sono. O meu espírito deseja viver em Cristo. A carne deseja viver no mundo. Existe um conflito todos os dias. Vence aquele que você se dedicar mais. Se dedicar mais em alimentar, em se encher. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma guerra travada todos os dias entre a nossa carne e o nosso espírito. Às vezes você pega qualquer outro livro, como está aqui, para ler, você vai bem. Mas quando você pega a palavra de Deus, você sente preguiça, você sente sono, distrações acontecem, celular toca, mensagens chegam. Por isso a perseverança, por isso concentrar naquilo que realmente importa. E tenha certeza, é possível viver bem. Para isso você precisa mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de viver. É possível viver bem? Então mantenha um foco em Deus para que isso aconteça. Aprenda a ouvir a voz de Deus para que isso aconteça. Confie no poder da oração. Concentre-se no que realmente importa e creia que tudo na vida é passageiro. É possível viver bem praticando essas 5 coisas. Tenha certeza que Deus te honra por isso. É possível. Por isso que você vê algumas pessoas se destacando mais do que as outras na vida espiritual. Porque elas se dedicam, elas perseveram. Sabe, queridos, eu quando comecei esse devocional, vai fazer 2 anos, já estamos finalizando, já vamos orar. Quando eu comecei esse devocional, entrava 2 pessoas nesse devocional, eu e a minha esposa. Mas eu não desisti, eu perseverei, eu fui, eu foquei naquilo que realmente importa para que o devocional acontecesse. Hoje tem dias que durante a semana dá 35, 36 pessoas online. Essa live depois ela vai para o meu canal de YouTube. E lá tem pessoas do mundo inteiro assistindo. E eu recebo diversos comentários dizendo que as vidas dessas pessoas foram transformadas por esse devocional. É possível viver bem, focando naquilo que realmente importa, focando em Deus, focando naquilo que realmente faz o reino de Deus crescer, faz eu amadurecer, faz eu crescer em Deus. Queridos, não perca mais tempo, a vida está passando. A vida está passando, não perca mais tempo. Esse é um apelo que eu faço para você, não perca mais tempo. A vida está passando. Foque em Deus. Mantenha o seu foco no Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Vamos orar para que Deus possa nos fortalecer e fazer a gente viver esse dia de forma plena e abundante nele, por ele e para ele. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no coração. Vamos juntos orar a Deus, entendendo que Deus já está com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa voz. Amém? Pai,
Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por nos chamar, nos acordar e nos fazer estar aqui diante da tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor mantém sempre a tua fidelidade, o teu compromisso, o teu amor para conosco. Na verdade, não merecemos, Senhor, mas o Senhor um dia nos alcançou e nos trouxe vida e vida em abundância. Por isso, Pai, obrigado pela tua palavra hoje, que nos ensinou que mesmo diante das dificuldades da vida, das demandas, é possível viver bem. É possível viver bem. Por isso, Pai, nos ajuda a manter o foco no Senhor. Nos ajuda a focar realmente na tua grandeza, na tua soberania, no teu poder. Nos ajuda, Pai, a manter o foco. Que possamos, diante dessa vida que vivemos, estar com os nossos ouvidos sensíveis à tua voz. Por isso, Pai, que possamos silenciar a voz do medo, a voz da preocupação. Possamos realmente estar com os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Por isso, Pai, nos ajuda, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor não podemos dar um passo. Sem o Senhor não podemos sair daqui. Por isso, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, verdadeiramente a ouvir a tua voz e saber discernir quem é o Senhor. Pai, nos ajuda a confiar mais e mais no poder que existe na oração. Que sejamos homens e mulheres fervorosos, desejosos em orar, em estar com o Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu sei que às vezes a gente vai orar, as palavras não vêm, a gente vai orar, o sono chega, mas nos ajuda a perseverar, nos ajuda a clamar pelas nossas vidas, porque no Senhor tudo se torna possível. Por isso, Pai, nos ajuda a nos concentrarmos naquilo que realmente importa, porque o teu desejo como Deus e Pai é nos ver crescer, é nos ver amadurecer, é nos ver viver uma vida plena em Cristo. Por isso, Pai, nos ajuda a concentrar naquilo que vai agregar valor para nós e para o teu reino. Chega de perder tempo, Pai, estamos perdendo tempo demais, porque a vida passa, a vida é curta e queremos desfrutar e aproveitar o máximo da tua presença. Pai, nos ajuda a crer que tudo passa, toda crise ela passa, toda demanda ela passa, todo gigante eles passam. A tua palavra permanece, a nossa identidade permanece, mas nos ajuda, Senhor, a cada dia viver plenamente no que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora. Visita-os de forma profunda, íntima. Toque no coração de cada um deles. Que eles sejam transformados, que eles sejam restaurados. Que tudo aquilo que não provém da tua vontade seja queimado pelo fogo da tua glória. Tira todo medo, ansiedade, preocupação, depressão. Tira, Pai. E que haja somente espaço para a tua presença e para a tua paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai. Os abençoe em tudo, casa, família, filhos, negócios. Onde eles estiverem, que a tua presença seja real. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles sejam cuidados, transformados e que eles possam viver uma vida abundante na tua presença. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para vocês.